Minhas amigas e meus amigos, boa tarde. Como sempre é ótimo falar aqui no Centro Espírita Harmonia. Mais uma vez agradeço a casa aí o convite e vamos falar um pouco sobre autodeterminação e autotransformação, né? E o que é interessante é que eu fui procurar, né? Por favor, eu acho que eu posso passar com isso aqui, né? Meu controle remoto. Aqui ninguém briga comigo, lá em casa o pessoal fica brigando porque eu fico querendo monopolizar o controle remoto das televisões, né? Mas aqui ninguém briga comigo, eu posso falar. Autodeterminação. Trouxe algumas definições, né? Autodeterminação é um dos princípios fundamentais dos direitos humanos, que significa autonomia, abrangindo autorresponsabilidade, autorregulação e livre-arbítrio de um ser humano. Então, percebam que às vezes a gente pensa assim que um sujeito autodeterminado é aquele que faz as coisas extremamente focado, né? Mas essa definição de autodeterminação vai muito além do que isso, né? Embora a proatividade, a gente vai ver agora, daqui a pouco, uma característica importante para que nós sejamos autodeterminados, né? Mas assim, significa autonomia, ou seja, a gente poder ter as nossas próprias escolhas, fazer as nossas próprias escolhas, né? Por isso que eu trouxe aquela imagem ali, né? E o livre-arbítrio também, né? Podemos fazer as nossas próprias escolhas, assumir as responsabilidades sobre a nossa vida, né? Isso, como tudo na vida, tem a parte boa e digamos assim, o desafio, né? Porque eu costumo dizer que uma semana de espiritismo já é o suficiente para comprometer toda a encarnação, né? O espiritismo tem a sua parte boa, né, e os seus desafios. Por que isso? Porque é uma doutrina que remete ao ser humano uma reflexão profunda, né, e de uma responsabilidade muito grande também sobre a sua vida e sobre a vida dos demais. Então, é como se nós estivéssemos trazendo até o nosso consciente determinados mapas do que a gente deveria fazer, determinados caminhos, né, do que a gente deveria tomar. E a espiritualidade confia a nós algumas coisas, né, importantes para tocarmos a nossa própria vida e a vida dos outros. Então, uma pessoa que busca, né, ser autodeterminada, ela deve ter essa ideia que o Espiritismo nos traz, né, a ideia de sermos responsáveis pela nossa própria vida, sermos responsáveis pelo nosso próprio destino, pelas nossas escolhas. E muitas vezes, quando a gente fala sobre o Espiritismo, as pessoas esperam, né, em função do Espiritismo ser também uma forma de religião, então as pessoas esperam muitas vezes que respostas prontas do Espiritismo, né, ou dicas prontas, informações bem objetivas, consolidadas sobre o que fazer. Mas a gente vê que o ser humano, para ser um ser humano mais livre, né, ele precisa ser autodeterminado e ele mesmo precisa fazer suas próprias escolhas. Ele mesmo precisa olhar para frente e dizer aquilo que ele quer. As escolhas somos nós que fazemos. Na verdade, sempre fomos nós. Há muito tempo somos nós que fazemos. É que agora a gente está tendo essa consciência, né? E agora existem algumas doutrinas, eu conheço mais do ponto de vista espiritualista, eu conheço mais a doutrina espírita, né? Mas existem agora algumas doutrinas que te permitem entender isso, que nós é que estamos no controle da nossa vida e que vamos ou somos mais felizes ou infelizes por nossa conta mesmo. E que o processo de ser infeliz é um processo importante também para o crescimento. A gente vai ver daqui a pouco. Agora, eu também
busquei a definição, né? Uma outra definição de autodeterminação, e ela foi cunhada, sobretudo, num processo político mundial, onde, sobretudo quando foi criada a ONU, os países como os Estados Unidos e a Grã-Bretanha queria que os outros países participantes da ONU tivessem, né, a autodeterminação. Então eu gostei dessa característica. Ele diz assim, ó: a autodeterminação dos povos é o princípio que garante a todo povo de um país o direito de se autogovernar, tomar suas escolhas, sem intervenção externa, ou seja, o direito à soberania, né? Então, você ser um sujeito, aí trazendo para o campo pessoal, você ser um sujeito autodeterminado, é sobretudo você se autogovernar, a gente ter a soberania sobre a nossa própria vida. Mas como se a gente vai ter essa soberania, né? A gente fica sempre achando que a culpa é dos outros, né? Pelos nossos problemas, pela nossa infelicidade, pela nossa fraqueza. A gente sempre coloca a culpa nos outros. Nós terceirizamos a responsabilidade. Ah, eu sou infeliz, a culpa é do governo, a culpa é da dona Dilma, é do doutor Wagner, é do prefeitinho. A culpa não é minha. A culpa é do meu vizinho, do meu chefe, da minha esposa, do esposo, do meu pai, da minha mãe. Não é minha. Os outros são culpados. E quando a gente terceiriza, quando a gente coloca na mão dos outros o nosso destino, a possibilidade de nós sermos felizes, o que acontece? Vamos ficar à mercê deles, à mercê da vida, né? E nós entendemos que a gente não pode ficar à mercê da vida, porque nós não somos passageiros da vida apenas, né? Ora nós somos passageiros, mas ora nós somos pilotos, né? Sobretudo da nossa vida. Então, o século XX foi um século interessante, porque ele também pede a autodeterminação dos povos. Eu sei que começou com os Estados Unidos e a Grã-Bretanha pedindo isso, mas eles mesmos, de vez em quando, interferem muito, né, na soberania dos povos. Mas é isso. É importante que a gente tenha, pelo menos, a soberania sobre nós mesmos, né? Podemos fazer as nossas próprias escolhas. E aí, quando eu digo que o Espiritismo, uma semana, e você já é responsável pela sua encarnação toda, né? Eu digo assim, se a gente for para uma outra religião, a gente vai ficar esperando que um pastor, que um padre, né, enfim, diga o que a gente deve fazer na nossa vida. E no Espiritismo a gente não vai, vocês não vão encontrar isso aqui, né? Vocês vão encontrar possibilidades, né? Nós encontramos aqui possibilidades, né? Através assim de uma espécie de uma grande terapia espiritual, para que a gente possa buscar a autodeterminação e para que a gente possa se autotransformar. Uma característica, é claro que eu vou trazer algumas características aqui, né, sobre autodeterminação e autotransformação. Uma característica que eu vejo bem está relacionado com a proatividade. Assumir a responsabilidade sobre os eventos que acontecem na nossa vida. Sair da nossa zona de conforto. Eu gosto dessa gravura aqui que mostra, né? O peixinho está ali, ó, achando que está na boa e tal, mas ele vê um outro aquário maior, né? E que tem outras possibilidades. Talvez ele nem saiba exatamente o que ele vai encontrar naquele aquário. Pode ser que ali tenha um peixe grande maior do que ele, pronto para abocanhá-lo. Mas ele não aguenta mais ficar limitado. Ele quer crescer, ele quer expandir a sua visão, a sua fronteira, né? Ele quer se transformar. E ele toma uma atitude. A atitude é mudar, buscar a mudança, né, de um aquário, ou seja, da sua zona de conforto. E como nós estamos na nossa zona de conforto? E é por isso que a transformação muitas vezes machuca a gente. Porque sair da nossa zona de conforto não é fácil.
É muito fácil a gente achar assim, por exemplo, poxa, às vezes, quando eu comecei no Espiritismo, às vezes eu me pegava pensando assim, poxa, antigamente eu pensava que era tudo a culpa de Deus, né? Ou culpa ou responsabilidade dele. E aí eu comecei a me pegar assim, poxa, mas as coisas que acontecem na minha vida, há uma parcela grande de responsabilidade minha, né? Claro que existem aquelas coisas inevitáveis, né? Será? Porque alguns eventos são inevitáveis do ponto de vista do aqui e agora, né? A gente não sabe exatamente o que aconteceu lá atrás. E aí o que eu digo lá atrás é em outras vidas, né? O que passamos aqui, que às vezes a gente diz, poxa, isso é uma fatalidade, né? A fatalidade de hoje pode ter sido uma escolha do passado. Então, mesmo aquilo que a gente pode pensar assim, poxa, isso é uma fatalidade. Pode ser que não seja assim. Do ponto de vista da dinâmica das múltiplas vidas, pode ser que não seja uma fatalidade. E sim uma escolha do passado. Agora, a proatividade é algo importante para que a gente dê esse passo de autotransformação. Sabermos escolher. E assim, quando a gente fala sobre ter essa proatividade, às vezes a gente pensa, agora eu vou escolher tudo na minha vida, eu vou fazer o que quiser, né? Não é só isso. É a gente perceber como um elemento importante de mudança da nossa vida. Então, sermos proativos é assim, assumir as coisas, os acontecimentos da nossa vida. Tanto as coisas ruins, quanto as coisas boas. Assumir aquilo, né, que acontece na nossa vida. E aí eu trago mais um quadro aqui, que diz assim, ó. Você não pode fazer ventar, mas você pode ajustar as velas. Porque quando eu falo sobre proatividade, muitas pessoas me falam assim, poxa, Sócrates, mas ainda dentro da ideia da fatalidade, né? Pô, mas tem coisas que não adianta, né? Eu não consigo resolver, né? Eu não consigo mudar, por exemplo, sei lá, uma determinação do governo de fazer algo. Ou então, alguma coisa que aconteceu e eu não esperava na minha vida, uma fatalidade, né? Não consigo mudar isso. Então tem muita coisa que não depende de mim, né? Depende. Aí fica mais. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pilotar um barquinho desses aqui, de navegar num veleiro, né? Quem já teve a oportunidade de pegar um veleirozinho? Ninguém para. Uma pessoa, duas. E só mulher, né? Assim, às vezes o vento para, né? E quem não conhece, né, bem aquilo ali, eu também, eu não sou especialista, mas eu fui com quem conhecia. Quem não conhece bem aquilo ali, falei, agora já, pronto, a gente vai ficar parado aqui, né? Vai esperar ventar. Não. Você pode ir começando a ajustar as velas e pegando aquela frestinha, né, de vento, esticar mais, eu não sei muito bem o que eles dizem disso, para que a gente possa aproveitar ao máximo. Esse é um ponto. Agora, o outro ponto também é que os problemas na nossa vida, muitas vezes a gente encara eles como algo apenas negativo, né? Isso também é ser uma pessoa reativa e não uma pessoa proativa. Porque quando chega um problema para a gente, é importante que a gente pense que aquilo ali pode ter a ver, né? Não sempre tem, mas pode ter a ver com a proposta de crescimento nossa, né? Porque muitas vezes nós não estamos sintonizados com a nossa proposta de crescimento. Nós muitas vezes não estamos ligados com a nossa missão pessoal, o nosso mito pessoal, né? Que algumas pessoas falam também assim. E aí, o problema que a gente está passando, na verdade, é um alerta dizendo que, olha, você está fora de sintonia com a sua missão pessoal, com aquilo que você veio fazer aqui, ou as coisas que você veio tratar aqui, né? Porque a gente tem uma missão, todo mundo tem uma missão pessoal. Às vezes pensamos que espírito só tem missão aqueles espíritos que nós chamamos de espíritos missionários, né? Um Chico Xavier, né? Um Divaldo Franco, uma Irmã Dulce, né?
Não, todos nós temos uma pequena missão ou uma grande missão. Para a gente é sempre grande. Para a gente é sempre importante. Porque a gente veio aqui para aprender coisas. Para aprender coisas. Nós não viemos aqui para sofrer. Né? Não viemos aqui para sofrer. Também a gente não veio aqui só para pular carnaval, né? Só para brincar. Não viemos também só para brincar. Nós viemos aqui para aprender coisas, para nos educarmos, para crescermos espiritualmente. Quando eu falo crescermos espiritualmente, estou dizendo sobre todas as possibilidades de crescimento, né? Então, muitos dos nossos sofrimentos é um alerta, é mais ou menos como o corpo humano quando está sentindo uma dor. A dor não é a doença em si, né? A dor é um alerta para o corpo dizendo que algo não vai bem. E aí a gente vai procurar um médico, vai procurar um especialista, vai procurar fazer exames. Hoje em dia a maioria dos médicos dizem que é uma virose, né? Virose, tudo é virose. Mas a gente vai correr atrás do prejuízo, né? Como se diz. Quando um sofrimento bate, um sofrimento moral, por exemplo, bate na nossa vida, nós devemos encarar dessa maneira. O que está errado, né, com a nossa vida? O que isso está querendo dizer para mim? Quando a gente tem esse tipo de pensamento, a gente está tendo uma atitude proativa em relação à nossa vida. Não foi Deus que está querendo me castigar. Não é mais isso, né? Não é as coisas que estão acontecendo apenas. É algo que está querendo dizer para você que é necessário pelo menos uma reflexão. Pelo menos uma reflexão sobre a sua vida. Será que... E assim, a gente percebe, né? E também ouvindo relato de especialistas, que poucos instantes antes das pessoas passarem por transformações profundas, elas têm momentos desse tipo, né? Incerteza, sofrimento, uma rápida depressão, né? Então, esses momentos nós podemos olhar para a vida e questionar, e perguntar mesmo, é isso mesmo, é perguntar. Entrar no estado de oração também, porque aí a gente não pergunta com revolta, né? Senão a gente pergunta, se a gente perguntasse assim para a vida, o que você está querendo me dizer, né? É malcriação e a gente não percebe a resposta da vida, né? Mas entrar no estado de oração, contemplar aquilo ali, fazer reflexões sobre o momento que estamos vivendo e perguntar, né? O que eu preciso aprender neste momento? O que a vida está querendo me dizer? Normalmente tem a ver com a nossa missão de vida, com as escolhas que nós fazemos, né? E todos nós temos essa missão. Provavelmente fizemos essa escolha antes de reencarnar. Fizemos essas escolhas. Por exemplo, eu não sei se vocês conhecem essa história, né? Vocês sabem por que hoje em dia quase não tem mais circo com animais, né? Mas quem é jovem há mais tempo como eu, né, já pegou muitos circos com animais, e eu via, por exemplo, aquele elefante enorme, né, obedecendo lá aquele treinador do circo, e aquele elefante enorme, ele estava preso, né, às vezes ficava preso ali esperando a vez dele, num toquinho, num pedaço de ferro, bem pequeno no circo, né? E às vezes eu ficava me perguntando, mas por que aquele elefante está preso ali? Qual é o sentido daquilo ali? Porque se ele der uns 2 passos para frente, arrebenta tudo e leva tudo aquilo ali, né? Por que aquele elefante estava preso àquele toco? E isso é verdade, né? Os elefantes são colocados naquele toquinho ali, são amarrados em pedaços de ferro, né? Com correntes desse tipo aqui, e ficam ali daquele jeito, né? Por que isso acontece? Aí eu fui entender por que isso acontece. Porque eles são colocados naquele toquinho, eles são amarrados ali desde quando eles nascem, desde quando eles são elefantinhos, pequenininhos, né? E aí eles tentam fugir, né? São rebeldes, são pequenos. Nós, quando somos jovens, somos rebeldes, né? Então eles tentam fugir.
Só que ele não consegue, porque quando é pequeno, realmente aquela corrente, aquela amarra segura ele. E aí ele se machuca às vezes, né? Às vezes toma umas cacetadas do treinador, né? E aí ele começa a perceber, eu não vou mais fazer isso porque eu já tentei antes e eu me dei mal. Isso às vezes acontece com a gente, né? A gente está amarrado, né? Somos grandes como elefantes. Nós somos imensos, porque nós não somos apenas isso que está aparecendo aqui. Nós somos seres espirituais, né? Mas a gente fica preso a determinadas situações. Por que isso? Ah, não, eu não vou fazer isso porque eu era pequeno, né? Já fiz outra vez, já me machuquei. Não quero mais fazer, não quero tentar de novo, né? Porque em determinado momento eu fui fazer e me dei mal, né? Eu não tinha talvez todos os recursos emocionais, psíquicos que tenho agora, mas mesmo assim eu não me arrisco. E esses elefantes, da mesma maneira como nós seres humanos, não se arriscam, né? Mas aí tem um momento que o elefante quebra a sua corrente. Quando é que é esse momento? Alguém quer dizer aí, pessoal? Quando é que o elefante se liberta? Quando o circo pega fogo, né? Quando o circo pega fogo, o elefante, ele se esquece do toquinho, se esquece do que passou e se liberta. Quebra a corrente, quebra as amarras, quebra toco, quebra tudo e sai correndo porque ele está com medo do fogo. Não é isso também que acontece às vezes com a gente? Às vezes a gente só se transforma, às vezes a gente só dá aquele passo quando o nosso circo pega fogo, ou quando, às vezes a gente chama assim, quando a casa cai, né? Então, o sofrimento às vezes é uma oportunidade, né? A vida está querendo que você dê aqueles passos, está te convidando, né? A lei universal, a lei divina, ela direciona todos nós para o nosso crescimento, né? Aliás, essa aí é o único dogma do Espiritismo, né? O único dogma do Espiritismo é a evolução. Evoluir sempre, tal é a lei, né? É o único dogma do Espiritismo. Então, só que assim, se a gente luta contra esse nosso crescimento, vem uma corrente e nos empurra. E aí a gente sofre e a gente culpa a vida. Não, nós é que não buscamos o crescimento. Precisamos sair da zona de conforto. Será que não é melhor a gente crescer, a gente dar os nossos próprios passos antes de esperar o circo pegar fogo? Em alguns cursos que eu realizo, eu falo sobre mudança, sobre objetivo, né, sobre missão de vida, e faço um exercício com as pessoas. E o que eu observo muitas vezes, né, é assim, as pessoas chegam assim para mim: Sócrates, você pediu para eu colocar um objetivo na vida. Aí elas chegam assim para mim e falam: mas eu não sei o que eu quero. Qual é o meu objetivo, Sócrates? Então tem pessoas que não têm nem objetivo na vida. Às vezes objetivo pessoal, às vezes objetivo profissional. É o elefante ali amarrado no topo. Não sabe que pode crescer, não sabe que podem escolher coisas, que podem ser autodeterminados, né? Então, é necessário a gente buscar saber o que a gente quer, desde as coisas mais básicas, né, até buscar na profundeza do nosso ser, qual é essa nossa missão pessoal, né? A pergunta é: o que eu vim fazer nesse planetinha azul? Eu vim fazer alguma coisa nesse planetinha azul. Qual é o meu papel aqui? Não estou dizendo que seja algo grandioso, não. Pode ser, eu vim aqui ser um bom pai, eu vim aqui ser um bom professor, ser um bom amigo, eu vim trabalhar essas emoções, né? Eu vim aprender a perdoar. Não sei, cada um tem o seu papel, né? Mas o conjunto dessas coisas se transforma na missão pessoal. O que eu vim fazer aqui, né? Outras perguntas vêm assim, às vezes eu percebo, né? Olha, eu não sei o que eu tenho, né? Eu não sei quais são as minhas habilidades pessoais para realizar aquilo.
As pessoas não conseguem fazer nenhum levantamento daquilo que é, né? E aí eu pergunto assim, olha, se alguém ligar para mim aqui querendo saber o endereço do Lar Harmonia, né, eu preciso eu ter que ensinar essa pessoa a chegar até aqui. A primeira pergunta que eu tenho que fazer é a seguinte: olha, onde é que você está? Né? Ah, eu estou no Iguatemi. Ah, então você pega a paralela, segue reto, né? Depois do shopping paralela, entra à direita e tal. Mas a pessoa, eu tenho que ter um ponto de referência, né? E às vezes a gente nem sabe exatamente em que ponto da nossa vida nós estamos. Quais são as nossas habilidades, quais são os comportamentos, as crenças pessoais que nós temos em relação às coisas, que nos amarra, que nos trava a mudança, né? Então, essas coisas é importante a gente pensar sobre transformação. Porque como a autotransformação está em moda, né? As pessoas chegam nos cursos desse tipo, eu quero me autotransformar. Sim, mas você veio de onde? O que você tem? E, sobretudo, para onde você quer ir? Né? Tem pessoas que não sabem também. Não é comum saberem, né? Porque muitas vezes a gente se perde no meio do caminho. Aí eu tenho um outro treinamento que é um treinamento mais voltado para reflexão, né, de valores, de crenças pessoais, de identidade como ser, que aí eu coloco as pessoas para fazer esse tipo de reflexão, né? Quem eu sou, para onde vou, quais são as minhas ferramentas, né? O que eu quero da vida. E tem pessoas que às vezes sabem o que querem, mas fazem um planejamento errado, né? Focam muito naquilo que não querem, o que é ruim para a gente seguir na transformação, né? Porque quando a gente foca naquilo que a gente não quer, a nossa mente cria um modelo daquilo que a gente não quer. Eu não quero ser violento, eu não quero ser violento, não quero ser violento. Aí você começa a pensar sobre violência. A nossa mente é um pouco burra, ela não entende muito o negativo, o não. Então, quando a gente pensar em um propósito de vida, a gente deve buscar aquilo que a gente deseja alcançar, não aquilo que a gente não quer, aquilo que a gente teme, né? Porque senão a gente vai colocar a nossa atenção naquilo que a gente não quer. Por exemplo, eu posso pedir aqui para vocês assim, eu vou pedir um exercício, tá? Agora, que eu vou pedir para vocês. Eu quero que vocês não pensem no avião cor-de-rosa. Não pensem, viu, gente? Alguém conseguiu não pensar? Não consegue, né? Você conseguiu não pensar no avião cor-de-rosa? Talvez você tenha pensado no avião, depois explodido ele, né? Não. Mas é raro as pessoas não conseguirem, não pensar, né? Porque a gente acaba pensando antes para depois dispensar. E é um gasto de energia e perdemos o foco, né? Bem, a autotransformação tem a ver com flexibilidade e resiliência, tá? Eu gosto muito dessa... Alguém conhece essa imagem aqui? É onde é? Aeroporto, né? Salvador pode não ter um dos melhores aeroportos do mundo, mas a entrada dele é muito bonita, né? E esse bambuzal que tem ali é interessante. Eu não sei se vocês já perceberam o que acontece numa tempestade, né, de ventos fortes, com o bambuzal. O bambuzal vai, enverga e depois volta à sua normalidade, né? O que acontece com aquelas árvores frondosas, né, grandes, né, rígidas? Muitas delas quebram e algumas são arrancadas pelas raízes, né? Então, para a gente buscar autotransformação, a gente precisa ter flexibilidade. E flexibilidade muitas vezes é confundido com fraqueza, né? E não é, pelo contrário, né? Flexibilidade é poder, resiliência é poder. É a gente, embora
passe por determinadas situações negativas na vida, a gente, como é que é? Levanta, sacode a poeira e tenta dar a volta por cima, né? Porque a vida vai nos apresentar esses desafios. Não pense que não. Até mesmo porque faz parte do nosso treinamento. E a gente não pode pedir para sair. Não pode pedir para sair. A brincadeira é essa. E ser flexível é algo inerente das pessoas que buscam autoestima, autotransformação. Porque nós vamos passar por esses desafios, né? Agora, há uma diferença entre você, por exemplo, ser persistente e ser teimoso, né? Por exemplo, ser teimoso é você fazer sempre a mesma coisa do mesmo jeito para atingir um determinado objetivo. E ser persistente é você fazer coisas diferentes para atingir um determinado objetivo. Isso é ser flexível. Buscar alternativas, né? Eu gosto muito dessa frase aqui, né? Nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. É importante a gente entender, não apenas entender isso, né? É importante a gente aceitar isso. É importante que a gente perceba como isso pode fazer diferença na nossa vida. Porque nós somos muito mais do que a gente imagina ser. Da mesma maneira que o elefante pensa que ainda é pequeno, né, que é frágil, não consegue se desvencilhar de uma corrente pequena, nós pensamos assim também, né? Muitas vezes a gente acha que a gente é só esse ser de carne e osso. Não somos, né? Eu estava falando ontem no Centro Espírita e estava dizendo assim, olha, eu tenho 21 anos de Centro de Espiritismo, né? Vocês percebam que eu comecei criança, né, no Espiritismo. E desses 21 anos eu devo ter uns 18 de reuniões mediúnicas, né? E muitas pessoas, tenho percebido que muitas pessoas temem a mediunidade, né? Temem. E algumas pessoas espíritas ligam muito facilmente mediunidade com obsessão. E aí eu estava dizendo no Centro Espírita que obsessão é uma exceção, não é a regra. A regra é sermos saudáveis. Obsessão é uma doença espiritual. A regra é sermos saudáveis. E nós estamos muito mais próximos de espíritos felizes do que espíritos infelizes. Nós temos muito mais amigos espirituais do que inimigos. É claro, é só a gente, por exemplo, fazer uma comparação aqui no plano dos encarnados. A maioria de nós, como aqui tem uma quantidade de gente boa muito grande, né, um percentual muito grande, eu tenho certeza que todos aqui têm muito mais amigos do que inimigos nesse plano dos encarnados, né? Dos desencarnados é a mesma coisa. Só que quando a gente fala sobre mediunidade, a gente pensa logo, eu tenho medo disso. Aí eu pergunto, algumas pessoas falam, eu tenho medo porque eu não sei o que eu vou, vai que eu vejo alguma coisa, né? Mas você está com medo de quê? Você está pensando em coisa ruim, né? Mas vai que você ouve uma coisa boa, vai que você vê um espírito bom, vai que você receba uma ótima intuição. A espiritualidade está aí para nos ajudar. Claro, a responsabilidade é nossa, né? Nós é que fazemos as nossas escolhas. Mas quando a gente direciona a nossa vontade para algo, para um determinado objetivo, você já deve ter ouvido falar, o universo conspira a nosso favor, né? O universo vai conspirar a favor daquele que está indo em direção à sua missão de vida. Porque você está ali preparado para isso. Você veio fazer algo do planetinha azul. É a sua missão de vida. E o universo, quando conspira, é todo o universo, inclusive os bons espíritos, né? Então,
o desenvolvimento da mediunidade com a percepção de que nós não somos apenas seres humanos, né, mas sim seres espirituais, nos favorece no início da nossa autotransformação. Não apenas no início, né? Favorece a nossa autotransformação. Porque aí a gente vai se percebendo como espírito que somos, né? Às vezes a gente não consegue se perceber nem como gente ainda, mas a gente precisa se perceber como espírito que somos universais, que somos imortais. Olha as qualidades do espírito, né? Somos seres universais, somos seres imortais, somos direcionados para o bem, né? Ah, mas tem um vizinho meu que é do mal. É porque ele é ignorante, né? Ele não é do mal, né? Mas a direção dele é do bem. Então nós somos muito maiores do que aquilo que nós imaginamos ser. E com essa visão de que somos espíritos imortais, a nossa autotransformação, a nossa autodeterminação vai ser sempre constante e muito duradoura. Eu desejo que vocês continuem nesse processo de autotransformação. Muita paz, saúde e amor a todos vocês.